partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Não sei se vocês estão conseguindo me ver, se estão conseguindo me ouvir. Mais uma semana aí reunidas, a gente está trazendo essa temática tão importante do Caminhando com Jesus. Esse programa aqui agora acontece todas as quintas-feiras, às 16 horas, onde você tem a oportunidade de falar um pouquinho mais de Deus, através da comunicação, TV Mundo Maior. Então, você coloca lá, @TV Mundo Maior, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Não esquece de ir lá se inscrever no canal. E aí você deixa pertinho da gente como você quer caminhar até Jesus, como está a sua dificuldade de caminhar até Ele, como é que você tem feito para chegar nessa jornada tão bonita e ao mesmo tempo tão desafiadora que é caminhar até Jesus. Para você que está em casa, a gente deixa sempre o convite de você associar o Clube Amigos da Boa Nova, que é o 011, 0 operadora 11, 97261 0272. 97261 0272. Você pode também fazer doações para a FEAL e trazer as suas dúvidas pelo telefone fixo, 0 operadora 11 2458 3214. 2458 3214. O mais importante nessa chegada, né, nesse 0812 018 38, que é o Clube Amigos da Boa Nova, é que você também pode fazer a sua doação através de Pix. Que é hoje, né, fazer o Pix para o próximo, então seria um Pix para a nossa FEAL, para as nossas casas André Luiz, pelo 0 operadora 0800 12 0800 120 1838, 0800 120 1838, pronto, tá aqui de novo no VT, e aí a gente vai devagarinho, né, se adaptando a esse novo formato, se adaptando, que as perguntas vão chegar um pouquinho depois, mas a pergunta é sempre uma pergunta. Quando a nossa alma não sabe como caminhar até Jesus, quando a nossa alma está na dúvida se a jornada está certa, quando a gente acorda, né, com aquele vazio do tamanho de Deus que só Deus preenche, como já dizia Santo Agostinho, nesse momento, esse é o espaço, né, onde eu trago a minha pergunta, Irmã Eliana, o que eu faço? Eu sinto falta de caminhar com Jesus e eu não entendo o que a Bíblia está dizendo, o que o Evangelho no Espiritismo está trazendo, como que eu caminho com ele dia a dia, passo a passo? Porque a irmã fez essa trajetória, fez essa jornada, nos ensina essa jornada dia a dia, e você que está em casa também pode contribuir. No programa anterior ela leu um poema lindo do Tagore, que fala desse lugar, né, que o velho e o novo caminham juntos, que você carrega o velho dentro do novo. Eu achei isso sensacional, porque quem nós somos hoje é uma jornada de onde a gente chegou até aqui. E tem uma parte nossa, por assim dizer, que caminhou com Jesus, né, através dos pais, através dos exemplos dos nossos pais, que levaram a gente para uma igreja católica, uma igreja evangélica, ou para ter uma moral em caridade, ou amor ao próximo. A gente vivenciou assistir as pessoas fazendo bem de alguma maneira. E isso é muito bonito, isso é caminhar com Jesus. Então, uma boa tarde, irmã Eliana, bem-vinda. A minha gratidão sem fim por me esperar. Mais cedo eu estava com a Maíra, que é quem faz, né, as nossas artes de divulgação, e a gente estava falando um pouco sobre isso, do quanto a senhora sempre manteve aberto esse espaço, né, e o quanto os filhos precisam entender que os pais têm essa missão, né, de nos puxar, de nos carregar para Deus. Eu sempre compartilho nesses mais de 20 anos de FEAL, né, de comunicação das casas André Luiz, primeiro na Rádio Boa Nova, agora na TV Mundo Maior, que eu só conheci o Chico Xavier porque a minha mãe me levou. E eu só pude ficar um pouquinho mais perto porque a minha mãe me levou. Então, os nossos pais, eles precisam levar a gente até lugares sagrados. Então, convide os seus filhos para assistir o Caminhando com Jesus. Convide a eles para se sintonizar no canal Caminhando com Jesus, mas também no canal da TV Mundo Maior, se inscrever lá, entra lá no YouTube, a gente se inscreve em canais de tantos formadores de opinião, por que não de uma opinião doutrinária, de uma opinião religiosa, de uma opinião de valores morais cristãos. Então, irmã, vamos deixar esse convite hoje, né, para que os pais ensinem, né, segurem na nossa mão para que a gente caminhe com Jesus. Eu tô aqui, meu filhinho lá fora chorando, pedindo para ficar comigo, bebezinho ainda, pequeno, e eu pensando, se eu não ensinar a ele, né, que ele pode às vezes chorar um pouco, porque eu quero falar de Deus,
e que ele vai aprendendo que nessa hora o meu lugar é com Deus. Mas eu posso deixá-lo para trabalhar e ganhar dinheiro, mas eu posso deixá-lo para entrar num provador e escolher uma roupa nova, mas eu posso deixá-lo para ir numa academia, retomar o meu corpo diante da gestação, ou melhorar minha saúde física. Tem tantos, para tomar um banho, né, para coisas simples. Então, se naqueles momentos a gente ensina essa criança que ela pode esperar um pouquinho, e que ela não está deixando de estar amada, está sendo vista, né? Graças a Deus eu tenho um parceiro hoje, muito parceiro de verdade, então o Pedrinho está com o Paulo, mas eu falei para ele, filhote, mamãe vai lá com a vovó falar de Deus, a mamãe vai lá com toda essa equipe, né, a Regina que disponibilizou o espaço, o Júlio que direciona esse canal, toda essa equipe linda que está por trás, a Bruninha, a Edi, o Tom que está lá montando essa sala linda para a irmã viabilizar, falar de Deus. Se não fôssemos todos nós, né, juntos, como que o Pedrinho teria esse exemplo? Tão pequeno, né? Ele não tem esse exemplo na teoria, né? A espiritualidade, através da irmã Eliana, ela usa, através da avó Catarina, do espírito de irmã Celina, ela usa uma expressão que eu gosto muito. Jesus é algo que se conhece pela pele. Então, quando eu deixo ele chorar um pouquinho para estar aqui falando de Deus, é algo que se penetra pela pele. Então, irmã, gratidão por não desistir de mim, dessa mãe num puerpério tardio, apegada à maternidade, né? Vou pedir aí para sair um pouquinho para ver como é que ele está, na minha insegurança materna, né, e juvenil ainda, pensando na maturidade espiritual que esse espírito já escolheu, quando escolheu ser meu filho, e passo a palavra retomando o poema de Tagore. Queria muito que a senhora lesse ele de novo, ele precisa ser lido por 1, 2, 3 meses, né, porque é esse o velho dentro do novo, a velha alma com tendências e reminiscências da vida pregressa dentro da nova alma. Essa velha Ana aqui dentro de uma nova Ana que aos 40 pede outras coisas. Então, minha gratidão à equipe linda, eu continuo emocionada. Cheguei aqui 3 minutos atrasada para a gente fazer o programa assim, senhora, falando, será que vão fechar e não vai dar tempo? De tanto que eu queria estar aqui com uma criança que sentiu muita falta desse parquinho, sabe? Dessa praça de alimentação, que a gente se alimenta de valores espirituais, que a gente se alimenta de uma irmandade de alma. Né? Eu estou aqui saudosa, saudosista, muito saudosista, por todos vocês, Damiano, Alexandre, nossa, toda essa equipe da TV Mundo Maior, que lugar lindo, que a gente não se perca dessa oportunidade de falar de Deus. Né? Quantas pessoas se esforçam para ter um canal desse tamaninho, e a gente tem a TV com mais de 100 e tantos mil seguidores, então que a gente não perca essa beleza, que a gente fale de Deus todos os dias. Gratidão, irmã, de todo o coração, por não desistir de mim. Alegria do seu retorno. A gente vai abordar um pouquinho esse retorno aos braços de Deus e a ausência de Deus, a liberdade que existe em Deus. A gente nunca, às vezes, reúne, Ana Ariel, né? E você, querido ouvinte, ou você que está nos vendo e nos acompanhando pela TV Mundo Maior, pelo canal do YouTube e tudo mais, a gente não pensa que a religiosidade verdadeira, ela liberta, ela não aprisiona, ela nos dá asas, ela não nos deixa rastejar, ela nos dá suporte, força, ela nos alegra diariamente, ela, sabe, eu vou enumerar hoje aqui um pedacinho, só um tantinho, né, da epístola de Paulo aos Gálatas, na Galácia, quando ele escreve sobre isso e o peso que se transforma, o que Cristo trouxe em verdade, mesmo Tagore ainda, né, que diz que conhecer o Cristo pelos evangelizadores, muitas vezes, é esconder o Cristo. Os evangelistas e aqueles que falam em nome do Cristo escondem o Cristo. E Tagore, nossa, que lindo. Na Índia... É a mesma ideia de a religião versus os religiosos, né? Então, sim. O que a gente faz da religião? Que lindo. O que a gente faz da religião pode esconder a própria religião, né? Que é religar-nos a todas as coisas. E então ele vai buscar o Cristo, e ele tem um livro chamado O Cristo, que é maravilhoso, onde ele localiza, como é que ele diz? É como se o Cristo trouxesse o ápice
do que a humanidade pode alcançar. Isso dito por um indiano, de castas e de 3 gerações de seres dedicados às tarefas religiosas e tudo mais. É uma descoberta, né? Tagore é uma descoberta maravilhosa na nossa vida. Bem-vindos, então, está disponível, vamos falar aí uns 15, 20 minutos, é um tempinho que dá para você voltar, mostrar a Pedro que você não foi tão longe, né? Você está ligadinho. Eu fui longe, porque esse espaço aqui de comunicação, que percorre tantas cidades e até países, é longe. Eu acho que as pessoas não têm ideia. Irmã, eu fiquei fora do ar quase 1 ano, né, para viver a maternidade. E faz muita falta. É um alimento vivo falar de Deus. É um alimento vivo escutar Deus. Mas falar dele é como se a gente se comprometesse de novo. É como refazer as nossas juras de amor junto ao Cristo, sabe? A sensação que eu tenho é que quando eu venho aqui falar publicamente de Jesus, eu renovo os meus votos com Deus. Eu renovo os meus votos com amor ao Cristo. Isso é de uma importância infinita, porque o mundo está repleto de superficialidades, de besteiras aí, né, por assim dizer, por coisas rasas. E esse espaço que a TV Mundo Maior proporciona tantos apresentadores, ele é um lugar onde a gente renova. Queria muito falar sobre isso, que a gente viveu a Páscoa aí há 2 semanas, né? Tem uma renovação do Cristo em nós. E quando eu preciso falar desse Cristo, eu estou dizendo, esse Cristo vive em mim para eu poder falar dele, ou a minha boca está profanando, eu estou sendo mais um fariseu. Então, sentar aqui, na frente de todos vocês, quem eu tenho sido na minha vida cristã, como está o meu exemplo de evangelho vivo no meu lar, como está a minha prática na caridade, como está tudo que eu pratico com Deus, entende? Parece que quando a gente não precisa falar de Cristo, de Deus, com essa profundidade, eu tenho uma sensação que ele vai dormindo. E as trevas vão consumindo a gente, sabe? Então, eu acho perigoso essa distância. Eu acho importante dizer quão longe é. E quão longe a gente pode ficar de Deus. Grande verdade. Ana Ariel, grande verdade. Se o Pedrinho der uma choradinha, porque eu estou aqui falando de Jesus, eu prefiro que ele não chore e eu fico sem tomar banho, eu tomo um banho de gato depois. Prefiro que ele não chore porque eu vou comer papinha de neném picada com ele, porque não dá tempo de comer com calma. Que talvez eu deixe para recuperar essa forma física exemplar que as pessoas malham tanto, né, e se matam tanto daqui uns 2 anos. Mas eu acho que uma das minhas escolhas hoje é, filho, se você tiver que sentir saudade de mim, seja porque eu estou falando do Cristo. Que bela escolha, viu? Que belo testemunho, abrir, né? Esses 40 dias, como falamos na semana passada, em que o Cristo continuou entre nós, simbolicamente, e ele continua entre nós, naquele que sofre, que chora, e naquele que pratica o amor ao próximo, esse perfume que nos envolve. Lindas linhas, Ana Ariel, que apetece os sentidos, que atrai o nosso olhar e que toca o coração dos ouvintes. Eu acho que também as pessoas estão com saudade de você, sabe? Dessa fala espontânea, essa fala testemunhal, né? Das suas falas, que vem sempre acompanhada da vida, da dor, ou da alegria, do riso ou do pranto, mas sempre testemunhando ausências e presenças. É muito lindo, muito, muito lindo mesmo. Muito. Eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade. Passo a falar para a senhora, vou lá ver o meu filhote, que ainda é 100% dependente de mim, mas uma gratidão infinita. Amo muito vocês. Até já. A gente já espera você daqui uns pouquinhos minutos, tá bom? Para você continuar com a gente. Então, vamos ao tema de hoje, que é esse tema que ela desenvolveu. O tema sempre é revisto durante a semana, a gente envia alguns dias antes o estudo do tema, às vezes o tempo urge e a gente envia no dia ou na véspera, mas a gente sempre está dentro dessa busca semanal de preparar o tema na alma primeiro, no coração primeiro, para que a palavra nossa não seja só um ditado, não seja só um exercício teórico, mas vivido durante aquela semana. E estamos vivendo, então, as semanas que o Cristo permanece entre nós, 40 dias depois,
como no encontro passado, falamos das suas aparições. Hoje retomamos com o sentido de liberdade. O tema principal hoje é o de liberdade. Como sentir, dentro da prática cristã, a liberdade, o ser livre. Na Índia, nós temos uma terminologia chamada o homem liberto, a mulher liberta. E essa terminologia do homem liberto e aplicada a alguns seres e como metas que os indivíduos propõem a si mesmo, significa a libertação dos apegos do nosso ego, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho e a prática da virtuose, ou seja, das virtudes. A libertação do aprisionamento do nosso ser aos vícios, a vida material circunscrita ao ter tão somente a construção da cultura material e não espiritual. Como se nós alcançássemos a libertação desses itens, não jogando-os fora ou desfazendo deles, cada um dentro da sua dimensão e do lugar em que nasceu, da condição social que vive, etc., pode praticar essa libertação. Todo o tempo o egoísmo nos convida, nas camadas mais pobres, medianas, mais ricas, o egoísmo está presente, há muitas formas de ser egoísta, não é só monetariamente que somos egoístas, o egoísmo também vem por outras dimensões dentro do nosso coração. Então, o homem liberto e a mulher liberta é aquela alma que se libertou mesmo dos desejos, vamos dizer, somente de ter coisas. Não do ter em si como um verbo, não é? Que significa tomar da realidade, no sentido de pegar a realidade como um campo que eu tomo dele, mas inspirando o ar gostoso da tarde, às vezes, a beleza das florações aqui e ali, às vezes azuis, amarelas. É quando você não passa só pelas coisas indiferentemente, com o pensamento tisnado das suas próprias preocupações, mas olhando a realidade, permitindo, dando permissão que a realidade fale com você. Tagore tem um poema lindo, que ele fala que as plantas são os galinhos dela, né? São como os bracinhos que se erguem para o céu. Ele faz até essa imagem, né? E é verdade, né? As plantas têm seu caule e os galhos vão se erguendo para os lados e para o alto, e vão crescendo para o alto. O homem, ele tem essa capacidade de crescer, também está na sua natureza crescer, no sentido moral, no sentido ético-moral, no sentido espiritual e também no sentido da manifestação da sua obra, na criação da riqueza, seja cultural, musical, seja financeira, e seja até no terreno da aquisição das virtudes, a seres que se dedicam, pedem reencarnações onde dedicam o seu tempo, a sua vida, para adquirir virtudes, para crescer no caminho da virtuose. Boa tarde, nosso abraço carinhoso, terno, nosso amplexo, assim, imenso, saindo do nosso coração na sua direção. E você que nos vê agora ou não, você que nos verá daqui a 2 dias ou daqui a 2 anos, porque os programas ficam ali constantes, você pode abri-los. De repente, às vezes surge, como surge na minha tela, pode surgir na sua tela a nossa presença, em um momento em que você precisa daquela palavra. A espiritualidade querida e amorosa na sua grandeza, ela também sabe manipular não só fluidos para um passe magistral espiritual, mas também fazer aparecer numa tela algo, né? Fazer uma aparição, vamos dizer, entre aspas, de um texto que eu preciso, de uma palavra que eu necessito. Por acaso você bate a tecla sem querer e cai em um lugar que você não esperava e nem estava pensando, mas aquilo vem falar com o seu coração. Deus não deixou de fazer suas aparições através do Cristo, ele marca a aparição no sentido de que a realidade invisível se torna visível. O imponderável mundo do espírito também pode trazer materializações, pode se colocar no nosso cotidiano visivelmente, concretamente, não só através do sentir,
mas da percepção física mesmo, do tato, do olho, da visão na clarividência ou na vidência, na audiência, na clariaudiência. Pode-se fazer ouvir. Quem tem esses dons, e na verdade este é o ponto magno da carta de Paulo aos nossos queridos irmãos da Galácia, aos Gálatas. É muito bonita essa carta, porque eles estavam envolvidos em uma religiosidade formal. Eles estavam ligados à lei de Moisés, conhecedores das leis antigas, e o Cristo, ele vem, ele diz, eu não vim tirar nem o tio, nem o jota, né, e nem o pingo de nada da letra do Antigo Testamento, eu vim dar cumprimento. Então, ele está dizendo, eu vim fazer uma leitura de tudo isto, eu vim apresentar olhos novos a você. Jesus é um novo olhar. Ele olha o antigo, por isso Ana amou tanto o poema de Tagore, né? Eu vou relê-lo aqui, abrindo o nosso terno e amorável encontro de hoje, para fazer uma linha de continuidade de uma fala atrás da outra. Meio indiano, né? Sherazade, conto de 1001 noites, né? Cada pedacinho, cada noite ela contava um pedacinho e não terminava. E o rei, que sempre amava as mulheres e depois as abandonava e mandava matá-las, né? Porque foi traído, trazia uma marca de traição muito profunda, ele fica encantado, ele quer saber a próxima história, a próxima história. É uma metáfora muito grande de que as coisas não podem ser sempre as mesmas. Nós precisamos retocar, tocar novamente, não de retocar maquiagens ou roupas, mas assim, de tocar novamente esse ser criador, capaz de reinventar a vida a cada dia. A história do cotidiano, o mesmo almoço de sempre, a mesma janta, o mesmo café da manhã, o mesmo andar, o mesmo dormir, de formas diferentes. Nós perdemos essa inusitada capacidade co-criadora, mas está no livro dos Espíritos. Nós somos criadores. Aliás, somos co-criadores com Deus. Deus nos escolheu como co-criadores, por isso nos deu pensamento, para que desenvolvamos a nossa capacidade de tornar o cotidiano belo, o mesmo a cada dia novo, o antigo dentro do novo, como a Nariel gostou aqui no poema de Tagore, que a gente leu ontem, sobre a ressurreição, e vamos relê-lo agora para que você lembre, caso você não tenha ouvido, e também aproveite e volte ao programa anterior, para você fazer esse fio de ligação. Tu me tornaste conhecido de amigos que eu não conhecia. Deste-me assento em casas que não era a minha casa. Trouxeste para perto o que estava longe de mim, e do estrangeiro fizeste para mim um irmão. Não é verdade? O livro crístico, vamos dizer, o evangelho que o Cristo vive, não fez do estrangeiro um irmão? Ele não tornou a casa do outro também a minha, e a minha uma casa do outro? Ele não tornou conhecido e amigo aquele desconhecido? Quando propõe que amemos uns aos outros, sempre, independente de quem seja esse outro, sem julgamento? Meu coração, diz Tagore, se inquieta quando tenho de deixar meu esconderijo costumeiro, ou seja, de verdade, às vezes as rotinas da vida nos escondem de nós mesmos e de nossas capacidades criadoras, reveladoras de um novo mundo, um novo caminho para nós mesmos. Eu me esqueço de que o antigo mora dentro do novo e que aí tu moras também. Então, a nossa dificuldade de ver o Novo Testamento é o Novo Testamento, o Segundo Testamento de Cristo, e a doutrina espírita é a terceira revelação. Seria o Novo Testamento sob novas palavras, sob novo olhar. O Espírito de verdade nos retoma com um novo olhar para o nosso caminho, para a nossa vida. É maravilhoso pensarmos assim, vermos as coisas como são, nessa dimensão tão humana, tão linda e tão bela. Aqui vamos nós, e diz ele então, no nascimento, deixa eu só me ver aqui, no nascimento, ele diz, né? E na morte, neste ou em outros mundos,
e onde quer que me conduzas, tu és sempre o mesmo, o companheiro único de minha vida sem fim. Sim, com laços de alegria tu amarras meu coração àquilo que não conheço. Então, o novo conhecimento, para o qual devemos estar com o coração aberto, a alma inteira, a alma entregue, para que ele venha até nós, toque-nos profundamente. Busca dentro do teu interior, partilha conosco no próximo encontro. Não se esqueça, aqui temos toda uma equipe que divulga a TV, a Rádio Boa Nova, a FEAL, trazendo para você a oportunidade de fazer parte deste caminhar, da construção deste caminhar. Você é um empreendedor das coisas mais belas e mais lindas e mais intensas no nosso caminho. E creio que a Ana Ariel pode complementar aí a nossa fala, viu, Ana Ariel? Estávamos relendo aqui um pedacinho do poema do Tagore, a seu pedido, e eu estava então lembrando da epístola de Paulo aos Gálatas, aonde ele liberta a religião dos dogmas, dos formalismos, dos ritualismos, etc. Ele liberta. Ele coloca a religiosidade, Paulo, escrevendo ao Gálatas, como um fruto. Né? Ele diz que é um fruto. E que a liberdade é um dom divino de Deus. Geralmente as pessoas entram para a religiosidade e depois se sentem prisioneiras. Elas perdem a liberdade. E nós queremos afirmar para você que a religião, a verdadeira religião, ela te liberta do eu inferior, das raivas, das iras, das dores profundas, das suas sombras, das suas agonias. Ela te aproxima da sua compaixão infinita. Ela te traz os elos de religação com a sua grandeza de esquecer ofensas, de dar a mão àquele que quase arrancou-a do seu próprio braço, de abraçar aquele que te fez chorar um dia. Ele te liberta do medo e você tem uma coragem infinita, dar sua vida até pelo próximo. Pense, o Paulo faz em Gálatas este discurso. Não é, Ana? Foi isso que você amou nesse poema de Tagore, não é isso? O que eu mais amei no poema é esse lugar do antigo e do novo, desse lugar onde a gente tem um medo, né, por assim dizer, um receio de viver a vida cristã de um lugar mais profundo da alma, ou seja, de um lugar onde eu posso olhar para o outro e dizer, pera, eu ainda não pratico tudo que estão dizendo, mas eu quero, né? Eu acho que a jornada é essa, né? É esse lugar onde a gente caminha. E nessa caminhada, e quando a gente fala caminhada, a gente está falando do caminho cristão, e nessa caminhada e nessa jornada, a gente tem que incluir que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a gente vai errar. Quando alguém conhece a ti, ninguém mais lhe é estranho, e nenhuma porta se lhe fecha. Senhor, atende esta minha súplica, que eu jamais perca a felicidade de ver a presença do único no jogo dos muitos, ou seja, de Deus, que é o único ser, que é a última palavra, que está em toda parte. Então, vindo aqui na Gálata, muito importante as epístolas e é uma de última Gálatas. palavra, irmã, e é uma última palavra que eu acho muito, muito, muito especial, porque, assim, as pessoas saem da igreja, da casa espírita, de qualquer lugar, porque elas não conseguem fazer a escolha, sabe? E não a escolha de ser perfeito, mas a escolha de caminhar com Deus. Então, vindo a epístola de Gálatas, eu vou ler uma coisa para vocês muito linda, porque já estamos quase no final do programa, na verdade, né? Porque já, mas eu vou tentar aqui trazer para vocês essa ideia do fruto, né? O que nos acontece quando vivemos no caminho de Deus? É como se Deus nos desse um fruto, certo? E esse fruto, ela supera tudo, porque ele vem pronto, não é verdade? Então, a liberdade é como um fruto que te é dado nesse encontro com Deus, nesse estar com Deus, nesse viver com Deus, não é? É a lógica, não tem lógica, não é porque você dá recompensa, não tem nada.
Deus te dá, quando você encontra Ele te dá os dons. E quais são esses dons que Deus te dá? De tornar-se um fruto. E o fruto é para ser o quê? Para alimentar o próximo. A grande problemática humana, ela se dá no sentido de que perdemos isto e nós queremos só nos alimentar ou só alimentar alguns, mas a árvore e o fruto são para todos. Então, Paulo faz a reunião desse fruto, o que ele faz conosco, o que ele abre em nossa alma, a afeição pelos outros. Pense que lindo, de repente com Deus você vai descobrir uma afeição pelos outros que a Kitagori descobriu de forma tão linda. Não, o estrangeiro fica conhecido como irmão, o que estava longe fica distante, o que era antigo está no novo, vai tudo se ligando e tudo se unindo, não é? Vida exuberante. Pensa, a gente sonha ter uma vida exuberante. Serenidade, olha que lindo, uma pessoa serena, cheia de luz, cheia de amor, né? Disposição de, vamos dizer, comemorar a vida. Olha que categoria Paulo levanta, uma disponibilidade para alegrar-se, para fazer da vida algo, um banquete, sabe, mesmo que sejam com poucas coisas, com água sobre a mesa, não é? Convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Uma convicção, de repente você vê esse sagrado à sua volta e em todas as pessoas. Enfim, eu acho que nós temos ainda alguns minutinhos, está dizendo aqui nossa querida Bruna, por causa do atraso da entrada. Então, agradeço, Bruna, viu? Pelo carinho seu de nos avisar aqui. É muito importante, porque essa epístola de Gálatas nos traz essas definições tão lindas como vida de liberdade. A gente não imagina isso, que viver com Cristo é encontrar a liberdade de ser. A gente pensa que é prisão. Estar na casa espírita, estar aqui para fazer esse trabalho, é ao contrário, é uma beleza ímpar. Diz ele aqui, não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não use essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem. Ou seja, muitas vezes a gente pensa a liberdade como só o uso daquilo que eu entendo, que só eu entendo. Saiu daqui, tom da tela. Mas, entanto, não é isto. Em vez disto, ele diz, usem a liberdade para servir o próximo com amor. Pensou? Esse conceito? A liberdade para servir o próximo com amor. Não é só servir o próximo, é servi-lo com amor. Será que a gente já parou para redimensionar nossa vida nessa direção? Observar que nessa direção nós temos uma alegria inconteste, ou seja, ninguém pode retirá-la de nós. Onde você vive, em que mundo você vive? Alguns às vezes nos perguntam se vivemos em Nárnia. Eu acho que todo mundo conhece Nárnia, né? O filme aí que pegou alguns anos aí da juventude, que é muito lindo, porque é um mundo todo simbólico, todo diferente, mas é irreal. Não, nós vivemos num mundo muito real, um mundo de Deus, que Ele nos prepara, que Ele nos dá. Mas eu só posso afirmar isto se eu viver essa experiência. Para isso, eu preciso me libertar. Para o caminho da libertação, entra então o grande conhecimento de si mesmo. Não posso me libertar daquilo que eu não sei, que em mim está prisioneiro. A minha ira, o meu ódio. Se eu minto para mim mesmo que não odeio, como vou me libertar dele? E passar a amar o meu irmão, mesmo aquele que me fustiga os ideais, mesmo aquele que não me compreende as intenções, mesmo aquele que me julga aquilo que eu não sou? Pode só até ser o que me julga. O que me julga, não sei. Essa incerteza nos deixa mais calmos, mais serenos e confiantes de que a realidade vai dar o veredicto final, vai dar o sim final. No céu, escreveu William Shakespeare, um juiz que nenhum soberano pode corromper, nenhuma soberania, nem a intelectual, nem a cultural, tampouco a religiosa, pode corromper. Por isso, a comunidade judaica crucificou o Cristo, por isto ele foi levado à cruz, por isto ele renasce e ressurge para nos dizer que a imponderabilidade divina é real e concreta. Bom, aqui vamos nos chegando já
mais aqui ao final do nosso encontro de hoje. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus, diz Paulo. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Guardem esta frase. Há em nós uma raiz do egoísmo que faz guerra contra a liberdade do Espírito, ou seja, nosso Espírito é leve, é livre. O Espírito que habita esta casa, que habita a casa do seu corpo, que reencarna, ele é livre. Mas o nosso egoísmo impede que possamos sentir a liberdade desse Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não se dá para viver com os dois, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. É isto aqui. Ou seja, vamos agradar a um e desagradar ao outro. Não podemos agradar duas instâncias, sombra e a luz, ao mesmo tempo. Uma apagará a outra. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Ele pergunta aos Gálatas, aos irmãos da Galácia. Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. É aqui que nós podemos até conversar no próximo encontro. O que é a lei, o que é a graça em Paulo? O que significa a lei e a graça em Paulo? São dois mundos. Nós estamos dentro ainda de uma construção interior regida pela lei, pelos artigos da lei, pela intensidade da lei, sempre ligados a ela. Mas a lei nos aprisiona, nós desconhecemos a liberdade, ela cansa, e ela exaura, e ela nos retira o impulso da vida. Eu creio que já não, ainda temos aí uns minutinhos, segundo a Bruna, 16 aí, minutinhos, então vamos seguindo, ficamos felizes, a Ana não voltou ainda, né? E nós aqui, nesse novo design, vamos dizer, né? Nesse novo desenho da nossa comunicação. Queremos te abraçar com o nosso carinhoso enlevo. Queremos dizer obrigada, Bruna, gratidão, nosso querido Júlio Senna, nosso querido irmão Alexandre, que sempre nos honrou e esteve conosco, Damiano, todas as pessoas lindas, a Vanessa Cavalcante, todos, a Regina Prata, a gente às vezes esquece os nomes, não quer ofender ninguém, mas que estiveram ladeando e possibilitaram a continuidade desses dois programas, eu Caminhando com Jesus, às quintas-feiras, 16 horas, e quinzenalmente ladeando com esse grande companheiro espírita, até aqui do município de Campinas, André Luiz, que faz o estudo do livro dos Espíritos. Nas ausências das nossas terças-feiras, ele está estudando o livro dos Espíritos passo a passo, com um grande cabedal de conhecimento, cultura e pedagógica, né, humanista, atingindo cada um de nós em nossos dilemas e dores, respondendo, construindo, né, um profundo rigor mesmo, no sentido da ciência, que nos ampara os passos para um novo rumo, para essa liberdade que conta Paulo aqui. Então, agradecendo a esta emissora FEAL, Fundação Espírita André Luiz, ao Espírito André Luiz, com grande alegria, e aos nossos tutelares, damos seguimento. Ainda temos uns minutinhos, segundo a nossa querida irmã Bruna, lá do outro lado. Aqui vai meu conselho, diz Paulo, vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui? Motivados pelo Espírito de Deus. Quando Jesus se despede, né, dos discípulos, quando ele entra, faz a sua aparição aos 11, né? Faltou Tomé, não estava ali, aos 9 ou 8, perdão, não estava Tomé, porque depois ele comparece aos 11 e Tomé estava, né? Porque nós temos Judas, né, que não estava presente ali naquele momento, que o entregou e teve toda a sua tragédia, não é? Ele diz, sobre vós sopro o meu espírito, sobre vós sopro o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus, e ele sopra como uma brisa que toca a todos. São fenômenos. Quando estamos em reuniões, em orações profundas, em coletividades ali, assim, sabe, ligadas, religadas realmente a esse sentido de unidade com Deus, nós sentimos esse toque, nós sentimos os perfumes,
Nós podemos ser tocados pela presença dessa brisa, que às vezes fica só aqui no nosso rosto, às vezes aqui na nossa testa, às vezes vem até o coração, né? Cada vez muda, a gente sente o aquecimento de nossas mãos. Tantos sintomas psicofísicos vêm até nós, da presença desse sopro que foi dado lá atrás, e que foi dado quando Deus inspira em Adão, né? Respira em Adão pelas narinas o sopro da vida. Este é o sopro da vida eterna, é o sopro do Espírito, é o Espírito de Deus em nós. Ah, queridos, nós precisamos retomar sempre em nós o Espírito de Deus. É muito importante esse dado no nosso encontro. E agora, não terminamos ainda, mas ele vai falar do fruto como resultado de um longo processo orgânico. Continuamos no próximo encontro, tá bom? Eu acho que é possível continuarmos. Agora entraremos nos 5 minutos da nossa prece, da nossa oração, onde fazemos a nossa conexão com Deus. Esses 5 minutos são muito importantes no fechamento do nosso programa, na alegria de estarmos aqui juntinhos hoje. Um pequeno silêncio. Ó Pai, ó Deus, Senhor de toda a vida, Criador do céu e da terra, Senhor que inspira em uma contração que nos leva até o mais profundo sentido da vida. Ai, nesse instante, se quiser abrir as mãos, abra. Se quiser fechar seus olhos, feche seu rosto. Se quiser colocar a mão em seu peito, só abrir as suas mãos, olhar para nós também, se quiser. Se quiser virar-se e olhar para uma imagem do Cristo em sua casa, para uma imagem do sol, entardece das 4 às 5, entardece, então muitas vezes podemos ver aquele ar bom da tarde, do entardecer. Olhe para a natureza, uma flor, e translada para essa flor como parte do universo criado por Deus, que te toca. Vem, ó Deus, Pai, todo poder, toda bondade. Ai, Senhor, estrela guia, quando na noite escura de minha alma eu avanço para aprender a encontrar-te. Olho para o alto e o céu e vejo as estrelas, e elas me guiam, me dão esperança. As estrelas que brilham chamam-se, ó Senhor, sonhos, ideais, paz, calma, resignação. Ah, o que podemos fazer para eliminar a noite? Nenhum holofote como um sol poderia iluminá-la, porque fizeste a noite nos movimentos naturais da vida. Ah, saibamos aceitar, Senhor. Ensina-nos a aceitar a noite na sua beleza, o dia na sua grandeza solar. Ensina-nos a aceitar e a acolher a chuva branda, seródia, ou então a chuva forte. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar aquilo que escolhemos para nós no grande processo reencarnatório. Ó Deus, bondade de toda bondade, beleza de toda beleza, assim definido pelo grande apóstolo Agostinho, no século IV. Ah, fez as suas confissões, trouxe para nós o conhecimento de seus delitos, de suas dores íntimas, de sua pequenez, de sua busca, de sua loucura, de sua cegueira, e depois o conhecimento de Deus. A plenitude da liberdade em Deus. O conhecimento desse fruto tão doce dado por Deus a nós, o Espírito de Deus guiando-nos. E assim encerramos esse pequeno momento e vamos vendo esse campo aberto de luz e os frutos nessa árvore de luz e de bênçãos, para que frutifiquem e iluminem os nossos caminhos. Até a próxima quinta-feira, com gratidão a Deus, ao fiel, ao Espírito André Luiz e à própria vida e ao nosso Deus de amor. Boa tarde. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.